Olá, seja muito bem-vindo ao canal 1.banda e hoje, graças a Olorum, a Pai Ogum, olha quem está aqui. Consegui, depois de muito combinar, muito tentar, nada dava certo. O meu mestre também, porque é um cara com quem eu aprendo muito, aprendi muito, continuo aprendendo. Johnny Moraes, um médium de Umbanda, um Ogã, um grande Ogã, um pai de Corimba. Seja muito bem-vindo ao canal, muita gente esperando. Né? Um beijo pra Adriana, lá de Rio Preto, que a Adriana falou: dia que você gravar com ele, pede pra ele mandar um beijo pra mim. Na próxima gravação aí, vamos tentar novamente você vir junto, Adriana. Então, primeiro, assim, é uma honra ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Saravá Axé, meu irmão, meu pai, uma satisfação ter você aqui. Então aí, do tempo que a gente tá tentando. E aí é o tempo, às vezes é a disponibilidade, mas conseguimos. Graças a Deus, estamos aqui. E como é de praxe aqui no canal, primeiramente eu quero que você comece contando a sua história com a Umbanda. Então, como a Umbanda chegou na sua vida? Na verdade, a Umbanda, eu tive contato com a Umbanda 8 anos atrás, por conta da minha mãe, ela teve uns problemas de saúde. E passando próximo à casa dela, vou dar uma resumida que a história é um pouco extensa. E passando próximo à casa dela, tinha um centro de Umbanda, e a gente tinha sido indicado até por uma vizinha dela. Assim, por que você não vai lá tomar um passe? Às vezes essas coisas aí são espirituais, né? Eu que venho de uma família kardecista, parte kardecista, parte católica, né? Minha mãe era uma católica fervorosa, ainda é. Falei, eu não vou mexer com isso aí de Umbanda não, né? Mas a situação dela... coisa de macumba. A situação dela tava tão crítica que às vezes, como se diz, né? O preconceito dela... foi deixado de lado pela necessidade, né? Foi levada pela dor. A famosa dor. Isso, aí batemos um palmo lá no centrinho e era um centro antigo, muito antigo, só tocavam para caboclo. Alguns fundamentos que a gente vê hoje, nos centros de hoje, algumas ritualísticas eles não utilizavam. É aquele centro mesa branca que falam, né? Sim. Isso, que era só mesinha, batiam cabeça na mesa e já traziam os guias em terra após uma oração. E foi daí em diante eu não parei mais. Como frequentei uma vez, frequentei outra, fui perdendo medo, fui perdendo gosto, foi crescendo o amor, né? Porque a Umbanda, quando você encontra ela te encontra, ela te preenche por inteiro, né? Você vê que tudo na sua vida que não tinha respostas, né? Você vai encontrando ali aos poucos, né? É como se você encontrasse o teu encaixe, né? Isso. É como se você se encaixasse ali dentro, né? Isso. E acho que é isso mesmo que a Umbanda traz no nosso interno, Ela te abraça, né? Te acolhe. Às vezes você se sentia deslocado em uma comunidade ou outra religiosa, a Umbanda ela te acolhe, né? Se aquele for o seu caminho. Desde então, frequentei um tempo lá, conheci uma outra casa, da qual fiz parte 7 anos, graças a Deus, foi a que me trouxe todo o conhecimento. A Casa Espírita Trovão de Luz, isso. Foi onde a gente se conheceu. Isso. E eu também sou eternamente grata a tudo que nós vivemos lá dentro, né? Nossa família começou lá. e através... conheci essa casa, né, o Trovão de Luz. Achei tudo diferente, porque eu vim de uma casa que fazíamos uma oração, os guias chegavam em terra e atendiam. Cheguei lá, nessa outra casa, atabaque, muita vela, pra mim eu fiquei um pouco assombrado. Porque antes, há 8 anos atrás, 8 anos atrás, você não encontrava o tanto de informação que você encontra hoje. Sim. Na internet, em literaturas, muitos dirigentes espirituais estão saindo de trás das portas, estão indo para frente das telas, passar o conhecimento na internet, seja ele de qualquer meio de comunicação. Sim. Não tinha. Então, o que você tinha? Conseguia um vídeo ou outro no YouTube e algumas pessoas distorcendo bem a religião, então você ficava aflito com que fugia aquilo que você achava que era a realidade, que foi o meu caso. Eu saí de uma casa, só batia para caboclo, cheguei numa casa, numa gira de Exu. Eu falei, o que é isso, meu Deus, né? Esse povo tudo de preto! Esse povo de preto, esse povo batendo nesse tambor, mas isso deve ser do mal, eu pensei. Mas aquilo, sabe, algo tocava dentro assim, sabe, arrepiava assim, eu falei, nossa. Mas eu achei interessante aquele negócio, aquele tambor, né, cara? Será que é só da religião que toca aquilo? Me chamou a atenção primeiro, nesse centro, além da espiritualidade toda, né, que me acolheu lá quando eu comecei a frequentar, também o toque do tambor. E comecei a frequentar. Até então, você tinha alguma relação com música na tua vida? Sim. No passado, bem longínquo assim, fui vocalista de uma banda de rock. Inclusive, a gente tem... Eu vou colocar essa foto, Johnny, só pra queimar o nosso filme. Meu Deus do céu! Não, é só porque... Você sabe que a gente se conheceu, assim, né, de Vixe! De irmão, mas a gente se conheceu dentro da Casa Espírita Trovão de Luz.
E em conversas, em 2005 nós fizemos uma viagem para um show do Slipknot em São Paulo. Veja. E aí a gente tava junto, a gente foi... né? Que mudança! De Slipknot, hoje a gente tá aqui, ó. Macumbinha, falando, orando a Deus, né? Falando de caridade, de luz e tal, elevação espiritual. Eu vou pôr essa foto só pra queimar o nosso filme, né? Porque a gente também precisa queimar o filme. Tem que ter, né? Então você já tinha tido esse contato com música? Já, esse contato musical já. Eu tocava violão, tinha uma noção da musicalidade, né? Tive banda, cheguei a gravar CD, mas nada que foi assim pra frente. E, consequentemente, eu frequentando essa casa, né? A Casa Trovão de Luz, fiz parte depois. E tinha um amigo que, ele era filho de santo de um Ileaxé aqui da cidade. E ele me convidou para uma festa de caboclo boiadeiro. Eu falei, eu vou lá conhecer. Já tinha perdido o medo... No Candomblé. No Candomblé. Já tinha perdido o medo de frequentar outra casa, né? Que fosse diferente daquilo que eu estava habituado. Eu falei, eu vou lá. Cheguei lá, né? Totalmente uma ritualística um pouco diferente, né? Mas sempre analisando muito, porque eu sempre gostei de adquirir muito conhecimento, né? Respeitar todos, né? E absorver o conhecimento que eu conseguisse. E aí começou a gira, eu vi os caras tocando atabaque, os caras repicando atabaque. Eu falei, caramba, os caras tocam muito, velho. E aí eu fiquei encantado, eu falei, nossa, e é uma coisa, né? É até hilário falar isso aí. O pessoal começa a frequentar a Umbanda, conhece as religiões de manifestação mediúnica, buscam o quê? Desenvolvimento. Sim. Ninguém quer saber mais nada ali o que acontece. Sim, né? só quer incorporar, né? Não, chegou, entrou, às vezes tem um convite de entrar na casa, não quer saber de ajudar ali, cambonar, ajudar uma recepção, até mesmo a curimba, não, quero desenvolver. E eu não tinha essa mentalidade, né? Porque eu já vinha de uma família tradicional espírita, eu sabia que o desenvolvimento era uma coisa que... longa, um processo, né? Isso, e é algo que você tem uma seriedade, algumas coisas você tem que se privar para ser uma pessoa, né? Que você possa, através do seu corpo, passar o conhecimento, né? Pelo espiritual. E aí eu fiquei encantado com o negócio daquele tambor, cara. Eu falei, nossa, e eu nunca tive vontade de trabalhar no terreiro. Mas quando eu vi o tambor, eu falei, cara, eu queria entrar, será que é só o povo do terreiro que toca esse trem, né? Eu falei, eu preciso aprender a tocar isso aí. E foi então que na época eu vi os caras tocando, eu comecei a buscar vídeos na internet. Até tinha um mestre na internet que postava bastante vídeo, né? Acho que até o pessoal deve conhecer, chamava Jacaré do Lodo. É muito antigo, assim, de postagem de vídeo. Isso há 8 anos atrás, ele foi um dos primeiros a postar vídeos de ensinar a tocar batidas, né? Legal. E ele vendia, assim, os DVDs dele também. Cheguei a comprar um DVD dele para aprender. Era o que tinha, é o que a gente conseguia de material. Por quê? Eu vou vir agora um pouco para a realidade. A curimba em si, ela é algo que é passado uma identidade. Você entrou na minha casa, eu passo uma identidade para você. Sim. É aquele ensinamento oral, né, dos antigos, que eu passo as manhas e as malícias da curimba para você, consequentemente você vai passar para os mais novos, e aí assim vai. Quem está de fora quer aprender, antigamente não tinha o meio de comunicação que a gente tem hoje. Então, se eu queria aprender alguma coisa, ou eu entrava numa casa, ou eu tinha que pegar de ouvido, né? Eu sempre tive uma boa audição assim, para pegar música de ouvido, questão do violão, me deu uma noção, Sim. né? Mas o atabaque, assim, é dom, né? A gente fala que é dom, porque a gente às vezes ouve a batida... Ai, será que eu tenho dom? Por quê? É só tentar. Eu sempre falo pra ele, eu só não tenho dom de cantar certo. Talvez de tocar pode ser. É questão de treinar um detalhe pequeno, porque canta bem, só precisa, né, saber a letra. Decorar a letra, só precisa decorar a letra. E aí eu fui e comprei um atabaque, né, numa casa de Umbanda, comprei um atabaque. Até pouco tempo eu tinha aquele atabaquinho ainda em casa, né, eu doei para um irmão depois, né. E eu falei, vou aprender esse negócio sozinho, não preciso estar em casa nenhuma. Eu já frequento uma casa, tomo um passe lá e vou tocar esse trem em casa. E comecei, gente, foi uma labuta. Porque não tinha noção de ponto, tinha pontos que falavam certas coisas, né, certas entoadas no ponto que eu tinha medo, porque não sabia o fundamento. Então ficava naquela de preto velho, caboclo, preto velho, caboclo, preto velho, caboclo. E alguns pontos de caboclo, porque nem todos eu conseguia gravar e conseguia tocar. Porque algumas batidas eu me perdia, né, por estar aprendendo sozinho, né, não tem ninguém para instruir. Foi então que aí o orixá é maravilhoso, né, cara? Deus e os orixás, né? O pai Rodrigo viu uma postagem, né, que era o pai da casa que eu estava frequentando, na assistência, e perguntou pra mim, chamou em box e falou, você toca tabaco? Eu sabia que ele era o pai da casa. Eu falei, pai, todo respeito. Sei não. Eu tenho um atabaque, né? Eu postei uma foto, eu fiquei muito feliz quando eu comprei um atabaque, né? Que na época era muito caro, né? E era difícil conseguir, tinha que encomendar e tal. Aí falou, você toca tabaco? Eu falei, não, eu tô aprendendo sozinho, né? Mas eu não tenho... Não, vai na casa lá que a gente vai conversar, eu quero conversar com você. Eu tive um chamado do caboclo chefe da casa
e eu preciso conversar com Pai você. Trovão da Mata. Caramba, né? Eu vou, mas com medo lascado, porque eu não sabia tocar. E o pai de santo chamou eu pra conversar. Eu falei, pensa na responsabilidade. Vai que ele acha que eu sei tocar, meu Deus. Como é que eu faço? Vai me põe lá e eu não sei tocar direito, né? Não saía do busca-pinga no boteco, nem isso não saía direito na época, né? E o nervoso. Bom, conversei com ele, aí depois fui, né, até a casa, conversei com ele. Foi até que ele foi falar, falou, a casa tá necessitando de um curimbeiro, porque os curimbeiros que estão aqui, né, fazem parte. Eles são da corrente mediúnica, né? Isso a gente vai falar também. E alguns têm cargos a assumir na corrente mediúnica e eu preciso de alguém para assumir nossa curimba. Aí eu fui sincero, gente. Eu falei, pai, com todo respeito, eu admiro a sua casa, eu gosto muito da sua casa, mas eu não sei tocar. Ele falou assim, o que toca o seu coração em falar da Umbanda da casa? Eu falei, eu gosto muito, eu venho frequente por amor, né? Às vezes não é nem necessidade, eu venho para conversar com os guias, né? Mas um dia veio o chamado e foi então, teve chamado, o caboclo falou que eu ia encontrar uma pessoa que tocava tabaco. E realmente, eu acho que é você. Eu falei, meu Deus do céu, a responsabilidade. O guia-chefe da casa, falar pro pai da casa, era uma pessoa e consequentemente eu ir lá e postar uma foto da tabaco. Eu falei, meu Deus. Eu falei, vamos confiar em Deus, né? Se o Orixá colocou aqui, é que a missão é grande, sim, né? Foi difícil, como a gente pega um cargo, a gente tem que levar muito a sério, né? Mas vamos acreditar, né? E realmente, aí depois adentrei a casa, os curimbeiros, né, os ogãs mais velhos, foram me passando algumas malícias, a forma que eles tocavam na casa, né, que era uma batida mais tradicional de Umbanda e tal. Eu conheci umas batidas mais com a levada de... Isso que é legal, você não parou, né? Você foi buscar também mais, né? Isso. Você pegou o legado que eles passaram pra você, os ensinamentos, mas você também foi buscar conhecimento, mais fundamentos pra você poder dominar o instrumento do atabaque. Ao menos ali, saber fazer o certo, né? Sim. Como aquilo assim, a gente saber conduzir o espiritual divino até a terra. E cara, uma coisa que você, assim, a gente já conversou muito sobre isso, eu e você, e eu sempre bato muito em cima e falo, cara, as pessoas precisam saber da importância da curimba numa corrente mediúnica. Existe corrente mediúnica sem curimba? Existe, eu respeito. Eu já incorporei sem curimba, você incorpora, mas quando tem a energia, a vibração do atabaque... É maravilhosa, o né? toque, uma outra... vibra tudo, vibra teu corpo, vibra a energia do lugar, vibra tudo, o espírito vibra tudo. Assistência vibra. Então assim, isso é muito importante. Muita então você falou, gerada, a seriedade de você em buscar conhecimento para fazer o que você entende como correto dentro da curimba, porque você sabe da importância daquilo para uma corrente, para um trabalho mediúnico que vai acontecer ali durante 4, 5 horas, né? Isso. Principalmente porque, assim, desde a casa, até o fundamento da casa, né, até o plantio do axé ali da casa, até o crescimento da casa, já se tem, né, os espaços sagrados, onde vai pôr o quê, e o guia-chefe já impõe, né, os fundamentos que há de necessitar a casa. Então, que o curimbeiro, né, na Umbanda, o ogã ali, tem que ter na cabeça. Ele é um ponto de força, assim como o congá, assim como a tronqueira, assim como o ponto de anjo de guarda, assim como os orixás assentados às vezes em algumas casas. Ele é um ponto de força. E o que explora o ponto de força do ogã? É um pouco o conhecimento, né? Lógico, não vamos saber tudo. Hoje, do tempo que eu toco, que hoje eu ando meio preguiçoso, né? A gente fica um pouco preguiçoso, mas é uma busca constante. Você indo em encontro de tambor, você buscando pontos novos, você buscando interpretação de letras de ponto, que é outra coisa importante também a gente vai estar falando. Batida, às vezes nem tanto a batida influencia na corrente, mas às vezes uma batida simples que você sabe, no tempo certo, numa cantiga certa, você entrou aquela energia, joga na corrente, auxilia um médico que está com dificuldade de incorporação, auxilia às vezes uma demanda que vem contrária querendo derrubar a corrente, né? Então você é um ponto de força que canaliza e joga na corrente aquela força, você canaliza e joga. Quer dizer, você une ali a vibração, a força, a energia da curimba, a energia do congá, a tronqueira agindo, quer dizer, vira uma corrente de energia ali bem poderosa, né? Você é um alquimista, vamos ser assim, né? Vamos ser assim, é um alquimista, por quê? Você sente aquela energia, né? Você sente aquela energia chegando, você começa desde a abertura até a defumação, bater a cabeça, a consagração do pai, a consagração ali dos filhos ali, a chamada dos guias, né?
você sente toda aquela energia. E aquilo que você sente, você transmite através do tambor e do seu canto para a corrente. Tanto que assim, muitas vezes você vai em casa, tem uns dirigentes espirituais que falam, meu ogã é ruim pra caramba. Pô, não é ruim, ele tá no processo evolutivo também. Sim. Né? Assim como o médium, assim como o cambono, assim, todo mundo passa por esse processo. E o ogã, ele é o mais exigido, né? Porque em alguns terreiros tradicionais que traz o tambor, né? Hoje, a maioria traz o tambor, exige muito do ogã o quê? A concentração, a sabedoria de pontos, a sabedoria de toque, que hoje é exigido muito, intuição. Né? A intuição, que é o primeiro que você desenvolve, né? Você começa a ouvir na sua cabeça. Assim, eu não lembro aquele pão de Ogum, e tá lá amassando, Ogum, e não lembro o pão de Ogum. Você olha o pai da casa fala assim, toca aquele do 7 espadas, vem na hora, na cabeça, sabe? É aquela sintonia de você com o chefe da casa, né? Sim. Então, é um emaranhado de coisas que no momento que você tá tocando, aquilo te fecha. Você olha corrente, dirigente espiritual, assistência, né? Você vira depois de Exu, você é uma sentinela do terreiro. Pai Santo incorporado, o ogã que tá vendo a gira. O ogã tá cuidando ali da... conduz a gira, né? Cai um irmão lá, você toca pro caboclo dele para vir de volta. Chama um baiano no momento, às vezes tiver permissão do pai da casa, chama outra entidade, né? Toca uma corrente mais pesada. É muito importante estar ligado, né? Totalmente. Assim, às vezes eu falo, nossa, mas eu chego na gira, eu começo a tocar, parece que eu desligo. Mas você pode ter certeza, no momento que a corrente precisar, fala assim, vem aquele start. Toca tal ponto, você vai e toca. Aí o pai da casa olha pra você e acena com a mão. Que é aquela sintonia com o espiritual. Espiritual junto com o ogã ali. Assim, o papel do cambona também, que tá ali também, sente aquela presença e fala assim, tu poderia tocar tal ponto. Então agora eu quero que você responda a pergunta mais polêmica quando se fala em Kurimba. Ogã, incorpora? Não incorpora? Já emenda a explicação, eu quero que você, se quiser inclusive começar falando da diferença entre Kurimba, Ogã no Candomblé, Kurimba, Ogã na Umbanda. Vamos lá. Vamos falar um pouco de culto de nação. Eu sou um jovem, não posso falar nada de culto de nação, aprendo muito com muitos mestres que a gente caminha junto, nas batucadas que a gente organiza. É aquilo assim, como diz assim, os mais novos comem do lado dos mais velhos para aproveitar a sabedoria das migalhas que caem, né? Sou esse, o mais novo. Então, assim, do culto de nação, o que eu posso falar? O culto de nação tem sua ritualística própria, onde que aquele confirmado, né, aquele suspendido como ogã, né, como alabê, seja qual outro cargo que ele tiver ali no atabaque, ele não incorpora. Porque se suspendeu, porque o orixá, né, não vai vir manifestar para girar, para dançar, né, para trazer aquele axé, mas manifesta ali na intuição, na força ali, né, do ogã ali no culto de nação, né. Então tem a ritualística e realmente, né, um ogã suspendido, um ogã feito no candomblé, né, no culto de nação que seja, ele não incorpora. Vamos falar agora da nossa Umbanda, aquilo que, né, tem uma vivência maior. Tem também a questão, aproveitar que você vai falar da Umbanda, tem a questão também de mulher, né? Do candomblé também não é comum ver mulher ogã. Não existe. Não existe, Não, né? não existe. Assim, de confirmado, você vê, hoje em dia, é muito raro, mas há de você ver algumas mulheres tocando, mas não em festival, não em festa de santo, nem em dia de fundamento. Mulher não toca tabaco em dia de fundamento. Mulher pode tocar tabaco, assim. Infelizmente, né? Mas não em fundamento. Já na Umbanda, a questão da incorporação, isso é um mito. Fala assim, pô, o curimbeiro, né? A gente fala muito assim, vamos falar aquele termo assim, ogã e curimbeiro. O termo ogã, vamos se referir ao culto de nação, tá, né? O curimbeiro, vamos se referir à Umbanda, que agregou o termo ogã por questão de alguns conhecimentos que trouxe, né? Do atabaque, do culto de nação para a Umbanda, né? E o curimbeiro, se ele sentir o natural dele, né, o espiritual dele, ou até mesmo o dirigente sentir que há necessidade, né, ou aquele irmão que toca tabaco ali, ele sentir aquele chamado espiritual, ele incorpora assim, entendeu? Não existe essa ritualística na Umbanda que impeça o curimbeiro ou o ogã de estar fazendo a manifestação do seu guia ali para estar efetuando a caridade. Eu sou uma prova viva disso aí. Aliás, conta a sua experiência, a primeira vez. Foi. Que ele conta, eu acho massa, toda vez que ele conta. Foi punk. Porque eu já tocava na casa, fazia
acho que não fazia um ano, trabalhava na casa fazia um ano e nunca senti energia nenhuma, a não ser aquela ali no tambor, aquele vínculo com o pai da casa, né, com o guia-chefe, nada mais, né? Então eu tocava tambor ali, até que um dia o pai da casa falou assim, ó, vamos fazer uma gira fechada, né, vamos chamar os guias, só que não vamos utilizar tambor. Vai ser na palma da mão ali, vamos sentir aquela vibração, deixar os médios vibrando mais na energia dos pontos cantados, Sim. não tocado no tambor. Que eu acho que é uma experiência que todo mundo deve passar também. É, interessante. Mas tudo bem, pai. Desci pra corrente e tô lá cantando, né? E nessa gira foi um pouco livre, né? Colocamos todas as linhas, até então que a casa trabalhava em terra, né? Você não licença, vai continuar. Vai lá. E quando chegou na esquerda, pessoal, eu comecei a passar mal. E eu senti uma queimada de cigarro no pé do pescoço, assim. Falei, eu tô ficando doido. E eu ouvi assim, você firma sua cabeça que eu vou vir. Falei, não é possível. Eu olhei pro lado, vi um Exu em terra, não tinha sido ele que tinha comunicado comigo. Fiquei meio preocupado. Tô lá com os olhos fechados e tocando ponto naquela empolgação, né? A porta do inferno estremeceu, né? E o bicho pegando. E eu fui passando mal, aquele famoso blackout. Acordei com um monte de gente em volta, uma pombogira me acudindo, o Exu me ajudando a levantar. E ainda tava passando mal bastante ainda. Aí uma pombogira me chamou, eu tenho que conversar com você. Tá bom, mãe. E eu passando muito mal, né? E aí, os irmãos de santo me ajudando ali, auxiliando, né? Os cambons. Falaram, você começou de trás pra frente, né? Você começou do Exu, ao invés de começar pelo caboclo. Eu falei, mas como é isso, né? Porque eu não tinha nem intenção de incorporar, meu negócio era tocar tambor, né? Tocar tambor. Eu falei, não, busca o fundamento agora, que sua mediunidade já florou, né? Floresceu, né? Vamos ser melhor. Floresceu e agora pra frente, todo mundo vem. Meu Deus do céu. E aí, esse todo mundo vem? Começou. Eu tocava com a corrente, chamava os guias em terra, todos os guias chegavam. Às vezes eu descia para tomar a bênção do Pai Santo, a bênção de um outro guia, né? Era fatal, eu descia pra corrente, passava mal, dava passagem. Não dava passagem. Até que o chefe da casa falou, ó, um dia, né? Eu não passei pelo desenvolvimento, não passei, porque eu achei que ali era algo temporário, né? Até conversando com o chefe da casa, achando que era os guias passavam ali pra dar aquela passagem, né? Só uma trazer aquela energia. Só pra dizer, tô aqui mesmo, viu, meu filho? Isso. E então eu falei, né, digamos assim, nem me importei em passar pelo desenvolvimento, sempre buscando conhecimento, eu não parei, né? Porque eu tava na Corimba, eu não buscava conhecimento. Até que uma dia de Preto Velho da casa falou, vem cá, filho. Eu falei, oi, você tem cachimbo? Não tenho, vô. Você tem banquinho de Preto Velho? Não tenho, vô. Vou arrumar um pra você. Chamou o cambão, o chefe da casa, arruma um banquinho, arruma um cachimbo pra ele e fumo. Você vai trabalhar hoje. Eu falei, ô pai, que é isso, né? Trabalhar hoje. Eu recebo os guias às vezes, assim, né? Não, o teu espiritual já tá preparado. Quem acha que não tá preparado é você. Confia em Deus. Lembra até hoje as palavras do pai Jacó falou, confia em Deus. Tá bom, confia em Deus. Foi a primeira entoada de ponto que os outros irmãos tocaram na Corimba. Aí deu início à minha vida mediúnica. Nunca mais parou. Nunca mais parou. E aí vocês podem perguntar, mas e aí, você tocava tambor, incorporava, passava mal na Corimba? Tem casa que você vê que é até feio, né? Alguns corimbeiros lá passando mal, se caindo, se jogando em cima da Corimba. Então acho que como tudo tem seu lugar e eles respeitam muito, né? Isso. Primeira coisa que é importante entender é que os guias respeitam demais a hierarquia. Então sabe que você vai ter um momento seu de trabalho. Você está trabalhando já na Corimba, né? Já é um trabalho você já ali está iniciado. sendo intuído ali, que a primeira mediunidade que você sente, você manifesta ali é da intuição, né? Você trabalha todo o tempo com ela. E então, era assim, eu tocava os pontos, fazia chamada, fazia abertura, né? Chamava todos os guias em terra. E a hora que a corrente estava equilibrada, firmada, porque até então eu... Mas tinha outros ogãs que ficavam, né? Tinha uns corimbeiros que ficavam assim. Corimbeiros? Não, pode ser ogã. Na época, na casa, eu tinha um cargo, né, na Corimba, porque tinha sido me dado esse cargo bem antes de eu vir a incorporar, né, que na nossa casa trabalhava com o chefe de cada setor, né, que era aquele de confiança do guia-chefe da casa, ele me deu o cargo de chefe de Corimba. Então, como era minha responsabilidade a corrente, então eu fazia minha responsabilidade certinho. Foi aquela que eu entrei para fazer, aquela que eu assumi. Sim. Ocasionalmente veio a mediunidade logo após, né, a psicofonia. E então eu deixava a corrente certinha para os outros meninos tocarem, eu descia, né? Então eu cumpria com a minha obrigação. Sim. Não obrigação, né?
Sim, com a tua obrigação. Com a obrigação de cargo, né? De cargo. Isso, é uma obrigação. A minha responsabilidade. Isso não quer dizer que algo, obrigação nem sempre é algo pejorativo, né? De tipo, minha obrigação. Não. Minha obrigação no sentido bom, né? Que você fazer aquilo com amor. Faz com amor. Isso, E aí depois eu ia seguir minha missão no mediúnica, né? Também mediúnica, né? Que era da incorporação. Tanto que eu até brincava com os outros médiuns e falava assim, eu sou o único médium que eu tenho os Ogãs VIP, né? Porque a hora que eu desci, eles tocavam um ponto no meu guia. Mas era uma coisa entre nós ali. Mas era combinado. Era bem combinado ali, então eu olhava, dava aquela piscadinha, né? Já tava sentindo energia e tal, né? Tomava a benção do pai da casa, pedia licença, e aí eles chamavam, né? Mas tranquilo, nunca teve problema algum de perder o controle e sair derrubando atabaque. Teve corrente de eu pedir licença para o meu espiritual e eu continuar no tambor porque a corrente, né, tava com uma densidade ali, uma energia estranha e me solicitava, né, eu sentia aquela força me solicitando para auxiliar os meninos ali a tocar. E os guias entendiam por quê, tanto que me auxiliavam na intuição de pontos, não faltava um ponto. Isso é muito legal. Vamos falar disso então, dos tipos de toque. Aí depois a gente vai falar da questão dos pontos que acontecem durante a gira. Mas vamos primeiro falar dos tipos de toque que existem, que você pode apresentar aqui pra gente. Primeiro, uma coisa interessante que você falou, que também diferente da corimba do candomblé, os toques também são diferentes, né? Lógico que vem de os toques também vêm de uma tradição afro, de nação, mas não tem uma obrigatoriedade, né? Não, um exemplo no candomblé um candomblé Angola, um candomblé caboclo, vamos falar um pouquinho do tabaco assim, a gente tá meio que dando pro lado, vamos voltar um pouquinho, né? Tem os 3 tambores, né? O rum, rumpi e lê, que é os dois que fazem a marcação, cada um faz um toque de marcação, e o rum, que é o maiorzão, o mais grave, né? Cada um tem uma tonalidade, e o rum, ele faz a dobra, né? É até pergunta do Du essa, não é? Foi o que o Du perguntou. O rum faz a dobra, né? Então ele vai dobrando, no culto de nação ele vai dobrando para trazer o orixá e para acompanhar a dança do orixá. O que é dobrar, gente? Pra mim, dobrar, eu tô imaginando uma corimba dobrando. Não, né? Mas é o repique, É o repique que nós falamos, fala dobra, né? O rum faz a dobra para acompanhar a dobra do candomblé, ela acompanha o orixá dançando, né? Então, todo tem um fundamento, né? O tambor também é englobado, né, em cada fundamento de cada orixá ali também. Na Umbanda não tem necessariamente a obrigação de ter 3 tambores apenas e cada um num tom, né? Nós priorizamos isso por questão sonora, para ficar um pouco limpo. Sim. Né? Porque a hora que você começa a cantar naquela exaltação, toca mais alto que o outro, um grita, outro canta bonito, já atropela o outro, canta feio, nossa, né? Você sabe, né? Lembrando, pessoal, que a corimba não existe, o pessoal canta bem, mas a corimba ela é feita com amor. Com amor, sim. Não é afinação de voz. Se você não tem amor, você não chama o orixá, você não chama o guia. Lógico, auxilia, você tem uma tonalidade. Mas eu vi muita corimba cantada feia, tinha uma energia maravilhosa. Então, assim, não fiquem naquela tecla. Tem que saber cantar. Se você até parar aqueles pontos mais antigos hoje, você ouvindo, assim, até o David Dias, ele publicou um podcast falando sobre alguns pontos, e aí ele falou, hoje eu escuto o triângulo, era totalmente desconexo, mas assim, é tão forte ali a energia, o amor que as pessoas estão doando, né? Esses pontos antigos que a gente fala que é o inferninho que tem. As vozinhas? As mulherzinhas cantando? É bonito porque você vê a energia e o amor com que eles faziam aquilo, né? O respeito. Até uma particularidade minha, quando eu cheguei na Umbanda, eu sou jornalista. Então eu prezo muito pelo português, você sabe, né? Não. E eu estranhava porque eu falava assim, gente, não existe concordância verbal nos pontos. Não. E aí depois, com o tempo, lógico, isso também era uma arrogância minha ali, né, perante aquilo. Era uma arrogância minha. E depois eu fui entendendo que não, quando isso foi escrito, as pessoas nem eram letradas. Vai chegar nesse ponto dos pontos, você vai dar uma explicação melhor, mais a fundo. Então, tem essa tonalidade de tambor. E na Umbanda tem um toque tradicional, né, nas antigas, assim, aquelas casas raiz, né, como a gente gosta de conversar, eu e outros corimbeiros também, né, e outros dirigentes até, que falam aquelas casas raiz que tinha aquele toque chamado Busca-Pinga no Boteco, né. Como é que é? Busca-Pinga no Boteco é aquele toque que você começa ele 7 horas, na hora que abre a gira,
se vai até a madrugada do outro dia, você tá no mesmo toque, você só muda o ponto e para pra tomar água. O toque é o mesmo, entendeu? Então é aquele toque assim, ó. Chega a arrepiar. Que traz aquela ancestralidade, né? Sim. Daquela coisa assim, né? Daquela influência, né? Que a gente tem dos antepassados ali, que traz um pouquinho da macumba carioca, né? Que já introduziu esse tipo de toque, que introduziu nos terreiros de Umbanda, logo após a Gisele. O tambor trouxe esse toque, tanto esses toques mais bonitos como o Ijexá, né? A gente conhece, o Congo. É tudo toque de nação, né? Na nação, cada tabaco faz um toque e um repique em cima disso. Esse mesmo tom. Na Umbanda não tem necessidade disso, todo mundo pode tocar o mesmo toque, entendeu? E outro toque também que é conhecido, Barra-Vento, né? Como é que é? É Barra-Vento. Conhecido por Yansan, boiadeiro. E então esses toques, eles são muito conhecidos. Hoje é normal, um terreiro de Umbanda, você vê tocando esses toques, né? E sincronizado. Sincronizado no sentido de os 3 tambores tocando da mesma forma. Toque. Isso. Né? Até tava conversando com um amigo meu, né? Um grande mestre que passa muita coisa assim, referente a culto de nação. Quem que é? Manda um abraço. O mestre Chagas, né? O mestre Chagas, o mestre Chacal, tem o mestre Rodrigo também, o mestre Michael. É tudo o pessoal que são dirigentes, o Paiari também, que tá sempre junto com a gente. São tudo dirigentes, são curimbeiros, são ogãs, Ibome, do culto de nação, culto de Umbanda também, que a gente troca informação, né? Aqui na nossa cidade. Troca conhecimento. Inclusive, vamos fazer um parênteses. Você tava na organização do primeiro encontro de Curimba em Rio Preto, né? De Rio Preto, sim. Isso. O primeiro encontro, né? Amigos do Couro, né? Amigos do Couro. Isso. Feito na represa que a gente, em Rio Preto, existe a represa municipal, é um ponto turístico até. Isso, E foi Cartão muito bonito postal. ver, né? As pessoas de branco, as pessoas reverenciando os orixás. E aí tinha Ogã do Candomblé, Curimbeiro, Pai de Santo do Candomblé, Pai de Santo da Umbanda, Filhos de Santo, simpatizantes. Isso. Foi uma galera quem tava fazendo caminhada, quem tava comendo lanche, tomando água de coco. Foi todo mundo se reunindo. E foi legal que eles pediram um alimento para doar para instituições. Então, quer dizer, a gente divulga aí, né, a nossa religião, os nossos orixás, a paz e o amor, e também ajuda o próximo. Isso. Muito bonito isso. Aproveitando o seu parênteses, o intuito desse projeto foi unir as casas, né? Às vezes não era unida por conta de uma arrogância de um dirigente ou outro, mas a gente tentou e conseguiu unir as casas através do tambor, né? Muito legal. O primeiro teve 100 pessoas, o segundo já conseguimos quase 500 pessoas. Dentre as 500 pessoas, põe 300 que sim, eram um povo de santo. Do resto, era tudo o pessoal que parou ali, sentou e falou: eu vi vocês a outra vez, eu não consegui ficar, mas eu quero ver vocês tocar tabaco. Isso é muito legal, né? Que vai unindo, né? Conseguimos unir. Hoje, esse movimento trocou o nome, mas o intuito é o mesmo, né? Voltando pros toques. A gente vai fazendo assim, você já me conhece. Lá e cá. Vocês já perceberam como é que eu sou. E, então, esses toques de nação foram agregados na Umbanda hoje, né? Da nossa forma de tocar, sem tanto fundamento, digo sim. Porque, como eu disse, o fundamento do santo traz um tambor também, a forma que o santo dança. Trazemos as energias de acordo com o toque, como eu disse, no Barra-Vento, energia de Yansan, Barra-Vento, né? Movimento, energia, né? E o Congo... A gente faz a interpretação como a gente faz os orixás. Para a Umbanda, a gente também pode fazer a interpretação dos toques para a nossa realidade umbandista. Para você ver como que é tão sagrado, se você reparar nos toques e a cantiga, a forma que você vai entoando a cantiga, ela dá ritmado certinho ao toque, que joga a energia determinada na corrente, que aquele médium vai precisar para estar fazendo a incorporação. Né? Então, por exemplo, você tá vendo que um médium tá com atendimento ali, tá tendo uma puxada, né, ou um descarrego, um ponto que você toca para energizar a corrente. Pra não... A gente toca aquele legal assim, Santo Antônio de Pemba, segura seu filho, segura o congá. Filho de Pemba, não pode cair, não pode faltar. Santo Antônio de Pemba, segura seu filho, segura o congá. Ele é filho de Pemba, não pode cair, não pode faltar. Pemba clareou, Pemba clareou, Pemba. Santo Antônio de Pemba, segura seu filho, segura o congá. Você vê? Segura seu filho, segura o congá. Você vê
todas as cantigas têm um significado. Às vezes falam uma coisa assim, porra, que significado que tem esse? Né? Vamos para a parte da cantiga. Que muitas cantigas foram entoadas pelos guias. Sim. Nos primórdios, né? O guia descia e entoava a cantiga. Meu ponto de chamada é esse, meu registro é esse. De lá para cá, de acordo com a evolução, e muita coisa foi acontecendo dentro das religiões. A evolução natural, graças a Deus, né? Isso. E até mesmo mediúnica e das casas. Hoje temos os ogãs que são compositores, né? São abençoados pelos orixás que compõem uma canção mais linda que a outra. Eu ouvi certo dia em um grupo, um irmão falando, teve uma infelicidade de falar no grupo, um grupo de compositores, né? Canta pontos tradicionais e de composições, que não via axé num ponto composto, né? O irmão não está incorporado. Você pega esses pontos hoje, né? Que o pessoal compõe, você vê o tamanho do amor que ele põe no orixá, o cuidado com as palavras que são intuídas para ele. E são, exatamente, não precisa estar incorporado, né, para ser intuído. Aconteceu comigo recentemente, eu até chamei você, falei, Johnny, eu recebi aqui uma intuição, que é isso? Ele falou, escreve, depois a gente põe o som, depois a gente põe o toque. Isso. Mas escreve, e é muito louco isso, né, acontecer, porque... Isso. É você dando abertura ali pro guia também trabalhar, não necessariamente incorporado, né? Não, ele trazendo a mensagem, né? Trazendo a sua mensagem ali, trazendo o seu axé através da cantiga também, né? Hoje a importância que tem a corimba, né? Deixou de ser aquele que estava no canto, só batia tambor, né? Hoje é aquele que é considerado como pai também, porque o ogã é exigido muito dele o conhecimento. Sim. No culto de nação, o ogã é pai, né? O ogã é pai. Na Umbanda hoje também já está sendo muito visto, sim, porque é cobrado muito conhecimento. Entendeu? Não só da religião, mas em si, todo o contexto. Ele tem que saber o que acontece com o cambona, ele tem que saber o que acontece na recepção, ele tem que saber o que acontece na gira, como é a ritualística e o porquê da ritualística. Sim. Tem que saber o porquê, os gestos do que o pai de santo. Do começo, meio e fim, ele né? tem que saber tudo. Às vezes, chegamos no terreiro, a gente chega, pega a nossa ficha, baixa a cabeça, fica em oração e nem imagina a correria que é ali, tanto no físico quanto no espiritual. E cada gesto que o pai de santo faz, o ogã tá ligado, tá entendendo que a corrente tá pesada, vamos chamar outra linha, toca um ponto de determinado orixá para trazer tal energia. É muito conhecimento ali que é exigido, então é constante, né? É uma doutrina, digamos, sim, né? Sim. É uma ciência, não tem fim. Você lembra uma situação que te marcou muito? Você fala, olha, esse dia foi uma conexão que eu tava com o guia-chefe, tava acontecendo uma situação e num simples olhar, o negócio, a gente mudou toda a energia da corrente. Nossa, eu tenho vários, foi 8 anos, né, quase. Especial! E eu tive uma, logo no meu início ali na corimba, logo que eu peguei o cargo, ajudei na formação de alguns corimbeiros ali junto comigo ali. E éramos em 6 ou 7, se eu não me engano, e numa gira de esquerda chegou uma pessoa da assistência na porta do terreiro, deu um grito assim e manifestou uma entidade lá, né? Aparentemente uma entidade trevosa, sim, pesada, porque nós tínhamos um fundamento, cada um acendia a velhinha do anjo de guarda na nossa corimba. Eu tinha um orixázinho da corimba, a gente tratava dele, e cada um acendia uma velhinha pro seu orixá. Então a nossa corimba tinha essa comunhão, né, também com o orixá ali, sim, que a gente conversava com o orixá, isso, pedindo a proteção também. Que algumas coisas pegavam o peso e vinha na gente, né? Um dos primeiros lugares a ser atacado espiritualmente ali era a corimba, porque aí atrapalhava a corrente. Sim, que é o que tá mandando energia. Abre espaço na corrente, começa a atacar a corrente. E naquele momento que ele deu aquele grito na porta do terreiro, olhamos as velas, caiu tudo. Eu vou trazer o ogã Thiago aqui, ele vai confirmar isso aí. Porque ele olhou pra mim, ele não tinha cor. Véi, e agora, o que a gente faz? Falei, vamos cair pra dentro, cara, né? Vamos cair pra dentro. Caímos de ponta em cima, pô, porque a entidade veio ali, vai fazer arruaça. Pô, nesse dia, tocamos aquele assim, a porta do inferno estremeceu, foi chegou na porta, né? Todos correram para ver quem é, porque até então o pai pequeno da casa na época trabalhava com o Exu Lúcifer, né? E ele não conseguia incorporar e a gente já tinha tocado quase o repertório inteiro de ponto, tava repetindo os pontos e ele não incorporava. Aí veio esse na cabeça, né? Todos correram para ver quem é. Ouvi uma gargalhada na encruzilhada. A pomba gira e o compadre Lucifer ele incorporou na hora. Porque era o momento de trazer o guia dele ali, que o guia dele estava esperando aquele momento
por isso que segurou ele metade da gira sem trabalhar, porque aquele atendimento era dele. Então naquele momento a gente falou, vamos tocar um ponto de demanda, né? Aquele, um de algum, vamos tocar o tranca-rua para correr gira, né? Não veio esse ponto. Cortou a gente na hora, tocamos, aí começou a porta do inferno, ele incorporou, pediu licença, o pai da casa, levantou e falou assim, vem cá que você é amigo. Aí ficou bonito. Aí ficou bonito. Aí tocou até aqui, ó. O peito do Ogão ficou desse tamanho, assim, né? Ficou um gigante naquela corimba. E outro fato interessante foi numa gira de caboclo. Eu vou lembrar os fatos certinho. Foi uma gira de caboclo de Ogum, né? Tocando na energia de Ogum, em que uma moça na assistência, uma consulente passando, ela passou mal, desmaiou, né? Os cambolos foram auxiliar ela. Ela acordou em uma manifestação mediúnica muito agressiva, em que juntou 3, 4, 5 cambolos nela, não conseguia segurar. E aí a gente entrou com os pontos de Ogum, né? Porque era a corrente de Ogum, então a gente fortaleceu aquela corrente dos pontos de Ogum, né? Tenho 7 espadas pra me defender, eu tenho Ogum em minha companhia. Ogum é meu pai, Ogum é meu guia, Ogum vai baixar na fé de Zambi da Virgem Maria. E aí, dá-lhe pão de Ogum. Aí teve um irmão, manifestou um capangueiro ali, um índio, né? Um caboclo de Ogum puro. A gente viu que mudou a expressão porque o Ogum tem aquilo também. A gente olha na pessoa, sabe se ela está incorporada ou não. E a identidade, conhecemos guias de um por um. E eu sei quando troco o guia, é aquela assim. Eu toquei pro Lúcio, chegou outro. Mas não é o Lúcio. Boa noite, meu pai. Quem que é o senhor? Sou fulano de tal lá. Eu sei, porque eu vi que não era o senhor. Que não era o outro lá. Pra vocês verem como que o fator intuição é muito forte, né? E esse momento, esse irmão trouxe esse outro caboclo, veio, auxiliou ali, limpou, se afastou, voltou. A entidade. Quer dizer, né? Você viu, você sentiu que você precisava de uma energia de Ogum, porque provavelmente esse caboclo vinha pra trabalhar, vinha pra ajudar naquela situação. Então realmente tá tudo muito ligado, né? Outro fato, só pra não prolongar muito. Já estávamos na casa nova, foi uma época que vinha muitos dirigentes de outra casa, tanto pra conhecer, quanto com olhos, né, maldosos. Pra demandar. E naquele momento a gente olhou na corimba, porque assim, ó, na corimba você vê o terreiro inteiro, você sente o terreiro inteiro. Tá algo errado, antes de começar você já tá olhando pra pessoa. Era uma faixa do que? Umas 400 pessoas. Dava 400, 500 pessoas. E olhando no final das cadeiras lá assim, tinha um indivíduo olhando assim com aquele olhar que não tinha amor no coração dele, muito menos a caridade, né? E aí vem aquele ponto assim, meu galo preto do pé amarelo, canta meu galo, faz o que eu quero. No pingo da meia-noite, meu galo preto cantou. Ele veio tirar despacho que você me jogou. Meu preto do pé amarelo. Sabe, isso foi uma gira de esquerda, gente, né? Então foram fatos que iam acontecendo assim. Que às vezes nós ali na Médiuns, na Correntes, a gente nem vê o que tá acontecendo. Não vê. Foi aquilo que a gente começou o assunto. O Ogum é os olhos do dirigente e da corrente. O que vocês estão focados no trabalho, né? Na prática da caridade. O Ogum tá vendo por trás daquilo, né? O que tá acontecendo por trás daquilo, o que tá atrapalhando ou o que tá auxiliando a corrente, né? Perfeito, perfeito. Bora tocar? Agora vamos pra parte que mais interessa, que é tocar os pontos. Puxar um ponto lá. Vamos puxar ali desde Preto Velho, puxar Caboclo, Boiadeiro, Baiano. Vamos tocando direto, né? Vamos puxar aquele ponto de Preto Velho assim, ó. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Eram santas almas lá no cruzeiro. Eram santas almas lá no cruzeiro. Adorei as almas me atenderam. Vou pegar até o cachê.
é tradicionalzão, esse ponto é aqueles pontos que é antigo, né? Entoado por entidades, né? E é um ponto bonito pra caramba, tradicional, né? Enquanto os pretos velhos, os negros velhos, as negras velhas, as pretas velhas vêm no terreiro, não tem como, né? O mundo se transforma ali dentro. É amor, é sabedoria, é humildade, é ancestralidade, é conhecimento, é respeito. Adorei as almas. Eu sou suspeita, porque gíria de preto velho me emociona do começo ao fim. É um absurdo de lindo. Gratidão. O que, caboclo? O que, caboclo? O que, caboclo? Pois sabe quem criou o mundo, é saber quem vem governar. Pois sabe quem criou o mundo, é saber quem vem governar. Pois sabe quem criou A estrela divina, Oxóssi lá no Jurema. Pois sabe quem criou a estrela que ilumina Oxóssi lá no Jurema. O que acabou? Ok, caboclo. Caboclo também, um arquétipo que vem reverenciando os índios, as índias, os nativos, a nossa ancestralidade, o verdadeiro povo brasileiro, né? A raiz da nossa terra. Que né? são eles os verdadeiros terra, né? donos da nossa Isso. terra. Então também é uma gíria com uma energia forte, uma energia de sabedoria, de saúde, Vitalidade, de né? potência, Pura, de expansão. A gira de caboclo é aquela que a gente programa assim, vamos tocar esse ponto, tocar assim, entendeu? Chega na hora, tudo diferente. Aquela força um atropelando o outro, mas é aquela energia, assim, sabe? Que coisa linda, da terra, né? Sabe, Uma assim. coisa que vem, Isso. como diz o Alexandre Comino, é visceral, né? É maravilhoso, visceral. né? E Então, agora? baiano. Vamos, povo da Bahia? Salve, povo da Bahia! Quando eu vim da Bahia, estrada eu não ia. Quando eu vim da Bahia, estrada eu não ia. Cada encruza que eu passava, a pé eu batia. Cada encruza que eu passava, Uma velha alegria. quando eu vim da Bahia, estrada eu não ia. Quando eu vim da Bahia, estrada eu não ia. Cada encruza que eu passava, cada encruza que eu passava. Aí. Povo da Bahia, a Salve. gente saudando também esse povo nordestino, um povo brasileiro, um povo batalhador, trabalhador, que veio aqui pro estado de São Paulo ajudar a construir, né, a capital. Sofre ainda hoje. Sofreu né? e sofre muito preconceito. Então a nossa reverência, o nosso amor, o nosso axé. Eu brinco, eu falo que se falasse assim, Paula, qual entidade você gostaria de ser nessa vida? Eu ia falar baiana. Eu queria ser a baiana nessa vida, porque o bichinha retada, que chega, que brinca, que fala, que ajuda, com uma sabedoria, com uma alegria, com um axé. Olha, povo da Bahia, eu já estive na Bahia, você já esteve na Bahia, se pisar naquela terra já é uma energia diferente. Maravilhosa. Né? Então salve É Bahia. aquela linha que a gente chama, a hora que as falanges chegam, antes dos médios incorporar, o pai da casa incorpora, todo mundo começa a sorrir. Já não tem jeito. Começa a sorrir, contagia, né? Você pode estar triste lá na assistência, lá triste, cheio de problema, mas você escuta o ponto do baiano, você sente a energia, o axé que eles trazem, a alegria que eles trazem, transforma tudo, né? Maravilhoso. Nossa. Salve povo da Bahia. Salve da Bahia. E agora, vamos o quê? Boiadeiro? Vamos pro boiadeiro. Seu boiadeiro por aqui choveu. Seu boiadeiro por aqui. Ele tá fechando aqui. Choveu que a água rolou. Foi tanta água que seu boi nadou. Choveu que a água rolou. Foi tanta água que seu boi nadou. Seu boiadeiro por aqui choveu. Seu boiadeiro por aqui choveu. Choveu que a água rolou. Foi tanta água que meu boi nadou. Choveu que a água rolou. Tanta água que Meu boi nadou. Essa música tem um lamento sertanejo, né? Que fala da história do passarinho. Que só cantava quando Sabe chovia. lá no sertão. Canta esse 3 começo. meses Cantando, sabia lá no sertão.
Que não canta quando chove. Que só canta quando chove. Só canta quando chove. Aí eu já chorei escutando essa parte. Já não canta. Por ter obrigação de cantar só quando chove. E aí vai, seu boiadeiro por aqui choveu. E aí o final fala assim: choveu que água rolou, foi tanta água, sabia, cantou. É a coisa linda. Os sertanejos também, que mostra muito o povo do sertão, o povo sofrido, batalhador também. A humildade, a simplicidade e a força, porque eles carregam uma força imensa, né? Eu, particularmente, o boiadeiro que trabalha comigo, seu Zé de Chapéu, Getruá, ele é muito simples, né? Ele é aquele boiadeiro, a energia dele é muito gostosa, ela não vem com uma energia densa, pesada, ela vem com uma energia muito sutil, energia gostosa. Muito firme, né? Aquela energia... firme, mas ele é muito simples, ele é muito sertanejo, ele é muito... Aquela energia sistemática, dizendo, né? Que é uma energia maravilhosa, né? É uma força fora do comum, né? Nossa. Encantadora. Isso. E agora? Vamos de marinheiro? Vamos marinheiro? Nossa. Qual que você vai? Marinheiro! Quero que você canta agora. Marinheiro! Puta, mas essa é difícil cantar. Essa eu fui na gira de um amigo e eu fui puxar esse ponto sem atabaque, só no gogó. Rapaz, pra ter o ritmo desse ponto... Começa que eu vou, não põe esse bombom na minha mão não. Estava andando na beira do mar, quando ele apareceu, dizendo: olha aqui o marinheiro de você sou eu. Ele me disse assim: se ame muito, faça valer a sua liberdade. E aqui como pensar, ponha para fora a sua verdade, ponha para fora a sua verdade. Esse quando toca, ninguém segura. Maravilhoso também, que traz, né, o arquétipo dos marinheiros, traz o povo que trabalha na água, né, o povo que viaja, o povo que fica muito tempo fora, que também sabe lidar com saudade, sabe lidar com perda, sabe lidar com tempestade. Então é um povo muito forte, batalhador aí, que a gente reverencia. Sim. Cara, e aí a gente vai conversando e quando a gente vai tocando pras entidades hoje que estão na Umbanda, a gente vai vendo, né, que a gente tá lidando com pessoas que sempre foram excluídas. Né? Esses arquétipos, as minorias, né? Isso. Se você parar e começar a analisar linha por linha ali, né? O que é aquele arquétipo que a linha traz, você olhar hoje na sociedade, fazer uma comparação, é bem isso que você falou, são os excluídos, né? Da alta sociedade, né? Os vulgarmente mal vistos, né? Os mal vistos, né? Uhum. Falando em mal vistos, vamos falar da malandragem? Salve, malandragem! Tem bastante, hein? Vixe! Vai tocar pra Zé Pilintra? Vamos, vou tocar pra Zé Pilintra. Eu bem que disse a você, mas parece que eu adivinho. Eu disse a você, mas parece que eu adivinho. Que o feitiço que tu tinha, seu Zé Pilintra tirou. Que o feitiço que tu tinha, seu Zé Pilintra tirou. Hoje eu venho à noite na lua, deu meio-dia no sol. Deu meia-noite na lua, deu meio-dia no sol. Sente o ponto, seu Zé, que o ponto é de catimbó. Sente o ponto, seu Zé, que o ponto é de catimbó. O Zé tem infinidade de pontos, né? Traz ali pontos da raiz dele, né? Do catimbó, da Jurema, né? Tem pontos da linha, né, de malandro, né? Tem pontos da linha que, né, se apresenta na linha de baiano. Então tem infinidade. Verdadeiro malandro, né? Ele consegue se enquadrar em qualquer lugar. Muita gente pergunta, mas seu Zé Pilintra, ele trabalha na esquerda, tudo bem. O meu de preto velho, tudo bem. O meu de baiano, tudo bem. Igual aquele assim, né? Zé Pilintra, boêmio da madrugada, vem na linha das almas e também na encruzilhada. Aí já fala tudo. Zé Pilintra, Você vê? Já muito fala bom. Todo o campo de atuação dele ali. Seu Zé Pilintra também, lição, né? Ixi, lição 100%. Da Jurema, lição da reza, da humildade também.
daquele sujeito simples, né? Na humildade dele toda. Que carrega uma sabedoria incrível. Uma sabedoria também, conta a gente com muita alegria, muita vida, né? Traz muita vida à entidade, né? As gírias de malandro, né? Gírias que contém Zé Pilintra, pode ser outro malandro, pode ser o Zé Navalha. Sim, Maria Navalha. Maria Navalha. Maria do Cais também, que trabalha na linha de malandro. Zé dos Anjos. Tem infinidade de malandros aí. Traz aquela energia, aquela alegria, né? E aquela malícia, né? E que ensina a malandragem pra gente na vida, que eu sempre, toda vez que eu falo isso, toda vez que eu vou rezar pra Zé Pilintra, o que eu peço pra ele assim, que o Senhor me dê jogo de cintura como um bom malandro. Pra eu saber lidar com as dificuldades da minha vida, então pra eu saber lidar com os problemas que eu tô enfrentando, mas também saber lidar com as conquistas, com as alegrias, pra que isso também eu não vire uma mané. Não é? Vamos pros Guardiões? Vamos. Ou vai tocar um de beijada? Vamos. Ficar de beijada, eu tava deixando as crianças. Não, tava deixando não. Tava deixando não, porque eu tava lembrando aqui. Eu tô com o negócio aqui, eu tava lembrando. Fui no jardim colher as rosas e a vovozinha deu-me as rosas mais formosas. Fui no jardim colher as rosas e a vovozinha deu-me a rosa mais formosa. Não tem o que falar dessa criança, tá uma alegria assim. Aquilo é o amor, né? Vixe. Que te mostra, mostra o mundo sem essa vaidade, sem essa prepotência, esse maldade, malícia, né? Que a gente carrega, né? Isso. A inocência. Salve as crianças, Oni beijada. E agora, vira banda? Vamos virar banda. Vamos lá. Aquele assim, ó. Vinha caminhando a pé. Tô puxando raiz. Para vez encontrar a minha cigana de fé. Vinha caminhando a pé. Para ver se encontrava a minha cigana de fé. Ela parou, valeu minha mãe. Ela me disse toda a verdade. Eu só queria saber. Que ele tem várias variações, né? Assim como outros pontos na Umbanda. Isso que eu ia falar, porque a gente não falou dessa questão até da forma de cantar. Às vezes no terreiro canta de uma forma, o mesmo ponto em outro canta com outras palavras, né? Acontece muito com pontos antigos, porque na época cada um cantava aquilo que entendeu e levava aquilo como lei. Então muitas casas às vezes vinha caminhando a pé para ver se encontrava a minha pombogira de fé, entendeu? E cigana de fé, e por aí vai, entendeu? É um exemplo de tantos outros pontos que há pequenas alterações. Não está errado, gente, pelo amor de Deus, não existe ponto errado. Se foi cantado dessa forma, que ali naquele momento precisava ser cantado daquela forma, né? Que nem ponto de caboclo, a gente fala disso muito, chegava um caboclo lá, lírio verde, e agora? O caboclo anunciou que ele é o lírio verde, e ponto de lírio verde? A gente não estava esperando para aprender. Então a gente cantava um ponto do 7 flechas e colocava o seu lírio verde. O amor era o mesmo, entendeu? Sim. Via ali, naquele fundamento das letras do ponto, se estava de acordo com aquele arquétipo daquele caboclo, né? Sim. Seu lírio verde, Oxóssi, seu 7 flechas, traz a energia de Oxóssi também. Então a gente fazia aquele emaranhado ali, que sai um ponto bonito. Lírio verde traz energia de Oxóssi e de Manchum, né? De Exu, né? De Oxum. Oxum? Oxum, lírio. Olha. É isso. Aprendendo todo mundo. Mais um de palma gira. Mais um de palma gira? Vi numa noite de lua uma moça formosa que sorriu para mim. Vi numa noite de lua uma moça formosa que sorriu para mim. Me contou uma história vaidosa que foi assim. Sou como gira, sou rainha dengosa. No meio das flores me chamam de rosa. E eu já sei
pros compadres? Vamos lá. Abre com tranca. Tranca a rua? Com seu tranca? Vamos lá. O sino da igrejinha não tem quem não conhece. Até Martinho da Vila canta. Da religião, fora da religião, todo mundo ouve falar, ó, cantiga de macumba. O sino da igrejinha faz Belém, bem bom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é o dono da gira. Oi, corre, gira que eu mando. Seu tranca-rua que é o dono da gira. Oi, corre, gira que eu mando. Soltaram um monte preto, meia-noite na calunga. Soltaram um monte preto, meia-noite na calunga. Ele correu passando, foi parar lá na porteira. Bebeu, barato, contratar caveira. Bebeu, barato, contratar caveira. Se foi, metade vai longe aqui. Nossa, aí não tem coisa melhor, né? Maravilha. Vamos encerrar uma com o de orixá. Escolhe um ponto de orixá. Me perguntaram se eu podia louvar. Me perguntaram se eu podia louvar ao pôr do sol, a todos os orixás. Ao pôr do sol, a todos os orixás. Olha, viva ele, oi babá. Olha, viva ele. Olha, viva ele, oi babá. Olha, viva ele. Olha, viva Zander, o senhor é o teu mundo. Oxóssi nas matas, Xangô na sua pedreira. Pai Ogum no Maitá, Mãe Oxum na cachoeira. Saravá, Santas Almas, Rosário de Maria. Saravá, as criancinhas que nos traz toda alegria. Eu já saltei a todos, qual foi a Iemanjá. Mas já ia me esquecendo e salve Amojubá, Amojubá, salve Amojubá, Amojubá, salve Amojubá. Saravá, axé. Esse foi o bate-papo com o Johnny Moraes. Adorei. Obrigada por ter trazido seu axé, tua energia pro canal. Eu vou colocar o Instagram dele, ele tem o Instagram Toque um Ponto. Tá meio esquecido. Não tem problema, mas tá lá, tem alguns pontos que ele publicou. Então quem puder também ajudar, compartilha, né? Ele tem vários pontos lá de Zé Pilintra, de Exu, que é exusado, né? É. Vocês podem ver. Malandreado. Todo malandreado. Saravá, gratidão, meu irmão. Axé, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade. Que algum tá continue abençoando tua vida, tuas mãos, a energia do toque, teu coração. Assim seja, sempre será. Né? E a gente segue junto nesse caminho da fé. Sempre. Saravá, axé. Axé a todos. Muito obrigado.